Muito boa tarde, prezado telespectador. Começa agora o Expresso Meio-Dia. As informações atualizadas dessa manhã, trazidas para você ter qualidade, notícias e fatos no seu almoço, ao vivo na Conecta Mais TV, pelo canal 8 da DIL TV, no YouTube, no Facebook e na nossa homepage. E nesse momento o céu de Nova Prata está parcialmente nublado e a temperatura chega perto dos 26 graus. Promete-se um dia de calorão nesta terça-feira, 10 de novembro de 2020. E nós iniciamos a nossa rodada pelo esporte, porque temos grandes atualizações dessa manhã nas páginas esportivas. Começando pelo Colorado, há pouco mais no News, nós falávamos para você sobre a rescisão de Eduardo Cudê e antes do meio-dia o Globo Esporte atualizou que o Internacional anuncia a contratação do técnico Abel Braga até fevereiro de 2021. O treinador foi campeão da Libertadores e do Mundial com o Inter em 2006 e com o Colorado chega na sua 7ª passagem pelo Beira-Rio. Então Eduardo Cudê está aí de saída, já oficializado para ir embora após discussões internas e rusgas políticas, e quem assume é Abel Braga. E as informações que também seguem aí pelo portal do Globo Esporte é que, abre aspas, o Super Inter, fecha aspas, um grupo curto e ebulição política, a cronologia da crise entre o Internacional e Eduardo Cudê. O técnico deixou o Inter no dia de ontem e as questões aí passaram pelo um grupo curto de jogadores, na opinião do treinador, ele que requeria reforços e falava publicamente, a saída de Alessandro Barcelos, que também trabalhava nos departamentos de futebol e auxiliava no vestiário. A questão aí de sendo Alessandro, Cudê ficou apenas com Caetano na diretoria de futebol, isso também a incomodava, e as posturas de Cudê geraram atrito com a diretoria, com as cobranças públicas por mais contratações. E o técnico argentino, sem futuro incerto ou renovação assinalada no final do ano, aceitou a proposta do espanhol Celta e se mandou para a Espanha. Mais ou menos dessa forma foi com que Eduardo Cudê deu adeus à sua rápida passagem pelo Beira-Rio. E as informações do tricolor, o Grêmio pode atingir a maior série de vitórias no comando de Renato. O técnico nunca conseguiu 6 vitórias consecutivas no comando do Grêmio e agora poderá ser atingida contra o Cuiabá no dia de amanhã, na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. E poderia ser a melhor série de Renato no comando do Grêmio, que já vem com 5 vitórias consecutivas. E seguindo com informações, não teve só troca de técnicos no time do Internacional. Outra substituição que repercute no Brasil nessa manhã pelo portal Globo Esporte é que o Flamengo oficializa a contratação do técnico Rogério Ceni, que deixou o Fortaleza. O contrato do treinador, que chegou ao Rio de Janeiro nesta manhã, vai até dezembro de 2021. Então o rubro-negro mandou embora aí o seu antigo técnico, que era um estrangeiro, e trouxe Rogério Ceni, ex-ídolo do São Paulo, goleiro icônico aí durante muito tempo defendendo as metas do São Paulo, e agora como técnico ele estava no Fortaleza e seguirá como técnico do Flamengo. Muita expectativa para a chegada de Rogério Ceni no rubro-negro. E uma informação que vem para o automobilismo também nessa manhã pelo portal CNN, o calendário provisório da Fórmula 1 para 2021 tem o retorno do GP no Brasil, em Interlagos. Os organizadores da Fórmula 1 divulgaram um calendário provisório para a temporada 2021. E o destaque está no retorno do GP brasileiro, na etapa de Interlagos. A prova está prevista para acontecer em 14 de novembro de 2021, na capital paulista, no autódromo mais tradicional do automobilismo brasileiro. A oficialização da etapa, no entanto, ainda depende da assinatura de contrato. A Fórmula 1 já pensa no calendário de 2021 e o Brasil está nos planos de retornarem aqui as maiores máquinas da tecnologia mundial, correndo nas suas disputas acirradas. Contudo, ainda existe a formalização de contrato e nós precisamos esperar
para chegar 2021, para ver qual será as relações. E passando para as notícias do nosso estado do Rio Grande do Sul, os destaques dessa manhã pelo portal Giro de Gravataí. A justiça determina a prisão preventiva de um homem que acabou assassinando com golpes de facão uma cachorra na cidade de Gravataí. Esse caso ganhou repercussão pela internet e o preso teve sua identidade divulgada, né? E enquadrada aí na nova lei que foi sancionada no final de setembro contra os maus tratos de animais. Ele foi, de acordo com vizinhos, na manhã de domingo, preso e flagrado no momento em que agredia aí esse animal dentro de um galinheiro e foi preso. Isso agora da cadeia. É importante frisar para o telespectador esse tipo de situação. Informações do estado do Rio Grande do Sul, também pelo grupo Independente, o presidiário que comandava as facções em Lajeado e Estrela está entre os transferidos para as penitenciárias federais. Ele era conhecido pela alcunha Velho e era uma liderança da facção chamada, abre aspas, Os Abertos, fecha aspas, e vinha comandando a atuação desse grupo na região de Lajeado e Estrela. Também foi encaminhado aos presídios federais. E informação que vem do portal Estúdio FM, após uma fuga, o motorista que atropelou um ciclista numa rodovia e fugiu, foi preso em São Leopoldo pela Polícia Rodoviária Federal. Esse fato aconteceu ontem pela manhã, né? Após aí um atropelamento envolvendo um ciclista, o sujeito acabou fugindo do local e foi preso pela PRF. Informações também que vem pelo portal Estúdio, hoje pela manhã em Caxias do Sul, foi constatado que um caminhão sem freios desceu uma ladeira desgovernado e atingiu veículos que estavam no pátio de uma empresa. Esse fato ocorreu no final da tarde de ontem, por volta das 17 horas, e um Mercedes-Benz 1620 com placa de Três Cachoeiras, que trafegava pela Rota do Sol, perdeu o controle e acabou invadindo o pátio de uma empresa em Caxias do Sul. Informação também desta manhã pelo portal Estúdio FM, um acidente em Carlos Barbosa, na BR-470, foi registrado no trevo conhecido como São José. O acidente envolveu um caminhão-carreta, placas de Novo Barreiro, que seguia no sentido São Vedelino, Carlos Barbosa, e um veículo Onix, que vinha no sentido Barão Carlos Barbosa. De acordo com o relato, houve aí, o motorista foi atrapalhado por uma motocicleta e não viu a carreta que se aproximava. Somente danos materiais nesse acidente. E a Polícia Civil fecha uma fábrica de armas clandestinas no bairro Fátima, em Caxias do Sul. A informação vem pelo portal Estúdio e foram apreendidas aí pistolas, pentes, metralhadoras e outras peças confeccionadas para produção de armas caseiras. A Delegacia de Homicídios, juntamente com o policial civil, cumpriram aí uma ordem de prisão e constataram que um indivíduo de 39 anos foi detido por posse irregular de arma de fogo. A ação resultou no fechamento de uma fábrica clandestina de armas no bairro Nossa Senhora de Fátima. Então foi localizado, além de pistolas, também uma metralhadora que estava sob a posse deste sujeito. Informações também do portal Estúdio FM, um capotamento é registrado na RS 324 em Marau, por volta das 21 horas da noite de ontem. O Corpo de Bombeiros atendeu este acidente de trânsito no quilômetro 207, na localidade de São Luís da Mortandade, em Marau. Segundo os bombeiros, o condutor de 38 anos de um Honda Civic com placa de Marau perdeu o controle e capotou. Ele foi conduzido à emergência do Hospital Cristo Redentor com diversas lesões. E informação também que a gente recebe desta manhã pelo portal Estúdio FM, um grave acidente foi constatado entre Nova Bassano e Nova Araçá. 2 caminhões aí e uma vítima teve que ser resgatada das ferragens. A colisão foi por volta das 9h30 dessa terça-feira e o homem ficou gravemente ferido, né? Nós recebemos aí atualizações de que ele foi encaminhado para tratamento. E o fato aí é que um caminhão com placas de São Paulo e outro do Rio Grande do Sul se envolveram nessa batida que você tem aí nas imagens. E informação também que vem de Veranópolis,
bombeiros controlam um incêndio em poste de luz no município. Esse fato aconteceu no dia de ontem, no final da tarde. Um princípio de curto-circuito acabou ocasionando um incêndio no poste e os bombeiros foram acionados. E informação aí para o cidadão de Veranópolis: na próxima quinta-feira, o posto de saúde central vai estar com um horário especial para os serviços de enfermagem e vacina. Ele vai funcionar aí no dia 12/11, quinta-feira. Não haverá procedimentos das 12 às 13h30. Então fica a informação para você que fosse procurar aí as atualizações do posto de saúde. Ele ficará fechado nesse horário. E eu recebo agora uma atualização que vem aqui de alguns dos nossos contatos. O motorista envolvido nesse acidente de Nova Bassano não resistiu e acabou vindo a óbito nessa manhã. Esse acidente ocorreu. E outro fato que a gente quer destacar no Conecta News desta manhã: nós havíamos dito aí que Monalise iria conversar com a delegada Liliane Cran sobre os fatos que aconteceram nesse último final de semana em Nova Prata. A delegada teve que atender uma ocorrência, não pôde nos receber ao vivo, mas depois a Monalise conseguiu fazer uma entrevista com ela e em primeira mão agora você fica aí sabendo que no último final de semana tivemos aqui em Nova Prata um caso atípico e bastante grave. Nas dependências da Praça Central aconteceu uma grave briga generalizada, onde uma pessoa acabou sendo socorrida desacordada em estado crítico de saúde. Para falar sobre o assunto e esclarecer dúvidas que pairam diante dessas consequências do nosso município, a nossa equipe conversou com a delegada Liliane Cran, da Delegacia Civil, e nós vamos conferir o que a delegada falou a respeito desse caso agora no Expresso Meio-Dia. No último final de semana, aqui no município de Nova Prata, um fato muito grave e atípico aconteceu. Uma briga generalizada levou uma pessoa ao hospital que está até hoje com cuidados médicos. Vamos entender um pouco mais sobre esse caso e os desdobramentos desta ocasião na Delegacia da Polícia Civil aqui do município. Nesse final de semana, nós tivemos um incidente bem grave na Praça Central de Nova Prata, que após a aglomeração de muitas e muitas pessoas, o centro cheio, as pessoas, muitas delas ingerindo bebida alcoólica, houve um incidente de um homem jovem que fez uma insinuação sexual com a passada da mão nesta mulher, e a partir disso, então, a população percebeu, várias pessoas perceberam e começaram a ter com ele a respeito disso. E ele, inclusive, deu um soco nessa senhora que ia proteger a vítima. E, a partir de então, aconteceu um linchamento generalizado de pessoas que generalizadamente estavam ali e nem sequer sabiam de que se tratava inicialmente, ou, enfim, precipitadas, né? Acabaram por ferir esse homem que está realmente gravemente ferido em situação de correr risco de vida. Eu pontuo que algumas dessas pessoas teriam envolvimento direto, os familiares dela, ela estava acompanhada de familiares, de parentes seus. Esses é razoável que tomem uma iniciativa, é razoável também que várias pessoas vão ao encontro de quem está brigando, tentem dissipar essa briga, conter os agressores, né? E pontuar que separar as pessoas é uma coisa bastante razoável. Mas, nesse caso, não aconteceu. Eu acho que talvez até mesmo pelos fatos recentes, né, da situação da liberdade da mulher está sendo tão atacada pelas decisões recentes a respeito do estupro culposo e por todo o resto de entendimento que as pessoas têm a respeito da liberdade de uma mulher estar caminhando e não poder ser assediada, né? Por conta disso, várias pessoas tomaram partido e acabaram lesionando. E nós temos assim uma identificação bem extensa para ser feita da participação de todas essas pessoas, nesse caso. E a Polícia Civil, então, está trabalhando com as imagens e com testemunhas para identificar a conduta daqueles que estiveram ali e se elas tinham um vínculo com a briga inicial. Alguns estavam ali para apartar e outros estavam para fazer justiça pelas próprias mãos, o que é completamente condenável, né?
A gente tem uma situação que ainda não está resolvida a respeito do estado de saúde dele, né? Ele poderá sofrer uma lesão mais grave, né? Ele pode vir a óbito, inclusive isso muda o curso da investigação. Mas, em princípio, algumas daquelas pessoas estarão respondendo por tentativa de homicídio e outras poderão responder por crimes menos graves, que são as lesões, porque o dolo de algumas daquelas pessoas era só assim, aproveitar que alguém está no chão e vai lá e sabe o motivo e também dá um soco, né? E tem pessoas ali que, se a gente puder comprovar que estavam na situação de pacificadores, obviamente elas não têm responsabilidade criminal. Mas, em tese, todas as pessoas que agrediram e contribuíram para a agressão daquela pessoa, inclusive aqueles que ficaram vendo e nada fizeram, eles vão ser responsabilizados na medida em que nós pudermos identificar. E como vocês sabem, existem muitas filmagens ali do local, né? Tem as oficiais e tem as extraoficiais. Vai sendo possível construir, né, com um panorama de condutas para cada pessoa ter a responsabilização, assim como ele também será responsabilizado por ter assediado de uma forma grosseira, né, ainda alcoolizado, né, uma mulher que simplesmente passava, que ele não conhecia, que não estava se relacionando com ele, o que também é completamente reprovável, né? O cenário ideal, no momento que uma mulher é agredida na sua liberdade e com um intuito sexual, um intuito de abuso, né, da sua condição de mulher, é identificar o agressor, chamar a brigada militar ou as pessoas que estão ali mesmo, né, identificar, fazer aquela conduta parar. As mulheres não devem realmente deixar isso acontecer. Ah, estou na praça, aí tem gente bêbada, e eu aceito ter uma passada de mão. Não, não é o ideal. Só que essa responsabilização ela tem que vir pelos órgãos judiciais, né, pelos representantes do órgão judicial. Existe uma pena, existe um crime bem demarcado. Então, o cenário exatamente ideal seria esse, né? Identificar o agressor, identificar testemunhas, chamar a polícia, depois a gente verifica a imagem, se é o caso, e ele vai responder por um crime bem grave, que é essa importunação sexual que ele fez. Então, isso seria o ideal. Aí, ali, como o próprio ambiente ele viabilizou a participação de muitas pessoas e a compreensão de muitas pessoas a respeito de que aquilo ali não era possível e que ele deveria ser agredido da mesma medida que ele foi abusado com ela, acabou levando uma situação de justiça pelas próprias mãos, né? O que é sempre bem perigoso, porque essa medida não existe para o civil, né? Como eu faço a justiça, não é ele o benfeitor, né? Por mais que possa sair vergonhoso para aquela família. Ah, passaram a mão na minha sobrinha, eu não dei um soco na cara dele. O correto não é dar tu um soco, o outro dar um chute, o outro dar um pontapé, chegarem a desmaiar a pessoa e talvez até matar, né? Então, especialmente naquele ambiente, é muito provável que isso aconteça. E pela grosseria e pelo inadequado da conduta dele, ele também se coloca à mercê desse repúdio social para essa conduta, que realmente é grosseira e é altamente reprovável, né? O nosso problema ali no centro de Nova Prata foi a confluência de várias pessoas e a tomada de partido de várias pessoas, fortes, homens, né? E que acabaram causando um resultado bastante grave, né? O menor, ele também é responsabilizado, sempre é responsabilizado, né? Só que a responsabilização do menor, ela é uma responsabilização de cuidado, de cautela, de orientação. Vem através do Ministério Público, recomendações do ECA para ajuste daquela conduta, para participação de cursos, para penas auxiliares, que seriam assim, prestação de serviço à comunidade. Então, o menor ele tem um tratamento diferenciado. Não é que ele não responde. O menor responde por tráfico, responde por homicídio, responde por estupro, responde por roubo, responde por furto. Por todos os crimes, responde pelas difamações, por todo tipo de crime. Só que ele responde na condição que o Estatuto lhe coloca de pessoa em desenvolvimento, como se ele não tivesse ainda a percepção absoluta e a necessidade de cumprir tão severamente as regras sociais. Ele ainda é um ser que está sendo moldado e que ele merece uma atenção especial e diferenciada, que não seja
o encaminhamento à casa prisional. O que realmente, se a gente for verificar, tem um sentido muito óbvio, né? Por quê? Porque a casa prisional é a última medida para um ser humano, né? A última medida de repressão quando nada mais puder ser feito. Então, logicamente, a lei ela veio caminhando com medidas alternativas para que alguém não ficasse encarcerado, né? Há países que fazem, ainda numa tenra idade em que o ser humano tem todas as potencialidades de se recuperar, de se reintegrar à sociedade. Na verdade, não fala nem em recuperar, né? Em ser inserido num comportamento mais adequado. Então, os menores, eles também respondem, só que essa responsabilização é diferenciada, absolutamente diferenciada, de um cidadão que já completou 18 anos. A Polícia Civil tem informação de que ele ainda está aqui no Hospital de Nova Prata, ele precisa de uma transferência, né? Me parece que essa parte médica não é o nosso foco, mas, enfim, ele precisa ser transferido, a situação é bastante grave das lesões que ele tem. Mas ele está vivo, né? Diferentemente de alguns boatos ou de algumas dúvidas que pairam para as pessoas. Esse rapaz ele está vivo e ele está em atendimento, mas ele não está praticamente com uma situação médica definida ainda. Ele precisa uma continuidade de tratamento, talvez uma especialização de tratamento, eu diria, né? Secretaria de Estado da Cultura apresenta Projeto Live Conexão Cultural Serra Gaúcha. Transmissão nos canais da Conecta Web TV. Dia 22 de novembro, domingo, a partir das 18 horas. Grupo Carla, Grupo Celebration. Show humorístico com Zé Calvi. Realização Delta Som e Luz. CL Áudio. Conecta TV. Patrocínio Adilnet Telecom. Supermercado Porta. A sua satisfação é o que importa. Passo Pancote. Produtos para agropecuária. Produção cultural TBT Produções. Financiamento Sistema Procultura RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store, facilitando para você. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV.
Retornamos ao vivo para você no Expresso Meio-Dia, as informações atualizadas no seu almoço. E conferiram aí a entrevista com a delegada Liliane Cram, Monalise Canali e Matheus Lamaison em primeira mão. Trazem as informações dessa grande confusão, briga generalizada e um sujeito aí em estado grave no hospital após essa barbaridade que foi o final de semana. Nesse momento fazem 26 graus em Nova Prata, o céu está parcialmente nublado e a sensação de abafamento toma conta da rua. Teremos aí uma semana de temperaturas mais ou menos regulando nessa casa e o que a gente espera é a chuva, mas de previsão não dá para esperar que ela venha, porque o tempo é estável para essa semana, pelo menos salvo alguma reviravolta. Para o nosso telespectador que nos pergunta pelo WhatsApp, não teremos debates hoje à noite. A noite estava reservada para o município de Veranópolis, mas o candidato Valdemar De Carli encontra-se aí isolado, fazendo a sua recuperação do Covid-19, não pode se deslocar para o debate, e o vice também se encontra numa situação de saúde aí que está fazendo um tratamento, então, inviabilizado com a presença dos candidatos, nós não faremos hoje à noite o debate de Veranópolis. Retornamos amanhã com Adair Zeca e Ricardo Bidese por Vista Alegre do Prata no penúltimo debate. E quinta-feira, dia 12, o último dia aí de acordo com a lei eleitoral para vinculação de propagandas e também a presença dos candidatos em programas de televisão e rádio, nós contaremos com os 4 candidatos à Prefeitura de Nova Prata: Alcione Graziotin, Beto Carnevale, Vinícius Reinelli e Vitor Antônio Plete, com presença confirmada quinta-feira, 12 de novembro, a partir das 21 horas, aqui na Conecta Mais TV, no canal 8, também no YouTube, na nossa homepage e no nosso Facebook. E seguindo com as notícias atualizadas dessa manhã, nós vamos agora para os principais fatos do Brasil nessa manhã. Começamos pelo portal O Repórter. O grande destaque que é trazido aí por volta das 10 horas da manhã é a interrupção dos estudos clínicos com a vacina Coronavac. A Coronavac é aquela que era desenvolvida em parceria com o Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac. Esse tipo de interrupção é previsto pelas normas da Anvisa e faz parte dos procedimentos de boas práticas clínicas esperadas para estudos clínicos conduzidos no Brasil. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a interrupção foi causada por causa de abre aspas, evento adverso grave, fecha aspas. A Anvisa não informou qual seria este evento. Pois bem, cada vacina que é divulgada que tem interrupção gera um verdadeiro maremoto de notícias pós-interrupção das vacinas. E aí a gente começa com as primeiras repercussões. Após a suspensão dos testes da Coronavac, o presidente Jair Bolsonaro declarou nas mídias sociais e em entrevistas rápidas, abre aspas, ganhou mais uma. Ele falou hoje pela manhã sobre as interrupções dos testes da Coronavac e disse que ele havia batido o pé e dito que não usaria essa vacina e que aí agora ele está, liderando com a sua opinião. E as palavras dele foram mais ou menos essas. Abre aspas, morte, invalidez, anomalia. Essa é uma vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser comprada. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha, fecha aspas, fato vinculado a essa manhã. Você vai ouvir o que falar dessa fala do presidente. E voltando para a parte científica e não política do caso, representantes da Anvisa e do Instituto Butantan se reuniram nessa manhã para discutir a suspensão dos testes da Coronavac. Eles se reuniram por volta das 9 horas para uma reunião fechada. E segundo declarações de uma fonte vinculada à Anvisa que passou ao portal CNN, abre aspas, basta a gente ter informações e avaliar os dados para determinar a relação de causalidade. E se o risco-benefício se mantiver favorável, autorizaremos a retomada, fecha aspas. Bastante discutida agora a questão, e depois dessa declaração forte do presidente, a gente tende a ter esse cenário virando mais um circo. E as informações, de acordo com o portal G1, abre aspas, estamos confiantes
na segurança da vacina, fecha aspas, diz o laboratório chinês que desenvolve a Coronavac. A Anvisa suspendeu os testes após esse evento adverso grave e o diretor do Butantan, que testa o imunizante no país, estranhou a decisão e disse que houve um óbito não relacionado à vacina. Segundo o jornalista José Roberto Burnier, da Globo News, a morte do voluntário não foi causada por doença respiratória. Bem, o fato é de hoje pela manhã e as atualizações que nós temos até hoje, ao meio-dia, dão conta de que alguém acabou falecendo nessa história, se é por conta da vacina ou não é. Os testes estão suspensos e as atualizações vão ocorrendo momentaneamente. A gente vai informando você conforme os fatos chegam. Agora, passando pela parte da economia, pelo portal CNN, outra informação que é vinculada nesta manhã é que o governo sinaliza que o crédito pode ser o novo estímulo para a retomada econômica. O governo trabalha para manter as torneiras do crédito abertas em 2021 e garantir a sustentação da retomada econômica. A estratégia é manter os programas de crédito bem-sucedidos lançados durante a pandemia e criar um programa de microcrédito para permitir que beneficiários do Bolsa Família e a multidão de informais possam ganhar autonomia como microempreendedores individuais. Então veremos aí em 2021 novos programas de crédito, porque o governo tem noção que se ele fechar a torneira, o país simplesmente vai se esfacelar em 2021 sem dinheiro. Isso é fato. O ano de 2020 só foi tocado porque os constantes programas do governo, lançando, como diz o ministro Paulo Guedes, uma camada de proteção social, seja com o auxílio emergencial, seja com o Pronamp, seja com as mais diversas linhas e benefícios para vários setores da sociedade, sabendo que nem todos possam ter sido complementados aí por essa renda, mas o fato é que esses programas garantiram que atravessássemos o ano de 2020 dentro de uma certa normalidade e conforto do ponto de vista da renda. Agora, em 2021, esse leque tem que ser continuado aberto, porque se fechá-lo abruptamente, a gente corre o risco de não só estourar o teto fiscal, mas ver sim a segunda onda de desemprego e de falta de renda para todos os cidadãos. A manutenção do crédito é necessária e no Brasil nós temos uma economia fomentada há muito tempo à base da rodagem dos contratos de crédito. E informação que também vem pelo portal CNN, é prorrogada a presença da Força Nacional nas fronteiras por mais 180 dias. A portaria publicada hoje no Diário Oficial da União dá conta de que por mais 6 meses a Força Nacional de Segurança Pública prestará apoio à Polícia Federal nas atividades de prevenção e repreensão aos delitos em todas as fronteiras nacionais. E seguindo agora com informações da economia, a crise brecou praticamente a subida do preço dos aluguéis e os contratos que estão sendo renovados em São Paulo estão tendo reajustes negativos. Esse é o primeiro sinal, porque a pandemia derrubou o valor dos novos contratos de aluguéis residenciais e comerciais e inibiu a aplicação automática do IGPM. Esse é o cenário que passa o mercado imobiliário, renegociações para baixo para manter o aluguel. Informação que também vem do portal CNN, a Renner ainda não retornou aos seus bons resultados na época pré-pandemia, mas o quarto trimestre do ano anima a gigante varejista brasileira, natural aqui do Rio Grande do Sul. Os números decepcionaram no terceiro trimestre, mas a questão aí dos lucros, né, antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações, foi um número que não foi bem recebido. As agências de risco esperavam números melhores e mais acentuados da companhia Renner, o que não aconteceu, mas nesse trimestre, a loja de roupas promete inovar e trazer um resultado mais positivo para os seus acionistas. Informações que vêm do portal O Repórter que nós trazemos. Agora você talvez possa saber que isso não ocorria, mas agora vai. Eleitores não podem mais ser presos a partir de hoje. O Código Eleitoral prevê 3 exceções: casos de flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou desrespeito ao salvo-conduto.
A partir de hoje, aí, os eleitores não poderão mais ser presos por força do Código Eleitoral, que não permite detenção, salvo estes casos. Se você não sabia, muito bem, agora tem essa situação, mas não queira pagar para ver, porque a polícia está por aí. Informações do portal NSC Total: uma mulher que pulou de um carro para escapar de um assédio em Santa Catarina é chamada à polícia para depoimento. A vítima deve esclarecer as circunstâncias que levaram ela a saltar do veículo e os vídeos circulam pelas redes sociais e pela internet. Ela alegou que estava com um motorista, que estava dirigindo, e acabou se pulando do carro em movimento para evitar que fosse assediada. Informação que vem aí do portal CNN, uma curiosidade: 3 milhões de baianos vivem fora da sua terra natal e constroem em outras regiões do país. A migração nordestina é um fenômeno demográfico desde a década de 30 e ainda hoje esses números são acentuados, e as questões que a gente traz é que o estado da Bahia é quem reúne aí a maioria dos imigrantes internos brasileiros. Informação que vem do Distrito Federal pelo portal Metrópolis: após o óbito de um macaco no Distrito Federal, a Secretaria de Saúde inicia ações contra a febre amarela. O primata estava infectado com o vírus da doença e, por precaução, a campanha de cobertura vacinal foi iniciada na localidade de São Sebastião. Informação que também vem pelo portal CNN: meteoro é avistado durante um show do DJ Alok em Goiânia. Pessoas que acompanhavam a apresentação do DJ Alok no último domingo avistaram um meteoro pairando no céu. O fenômeno também foi visto em outras regiões do centro do país. E a nossa notícia internacional, para encerrar o Expresso Meio-Dia de hoje, é uma boa notícia que vem do mundo afora. Um dos conflitos armados que estava crescendo de forma bastante expressiva, Azerbaijão e Armênia, ali no calcanhar da Rússia, foi feito um acordo para encerrar o conflito na fronteira. O acordo teve mediação dos russos, que irão enviar 2.000 soldados à região de Nagorno-Karabakh. A população comemorou no Azerbaijão e protestou na Armênia. Então, esse conflito armado que estava tomando conta dos noticiários cessou, e a mão da mãe Rússia foi quem conduziu a paz na região. E agora, para a gente encerrar e para você partir para o turno da tarde do trabalho, a gente vai falar sobre uma coisa que é fundamental no dia a dia, O pãozinho. Mas da onde vem o pãozinho? Vem da farinha de trigo. E o trigo vem da onde? Muito bem, a nossa equipe conversou aí com o Reginato da Emater e ele fala sobre as informações da cultura do trigo nas nossas lavouras, que você pode presenciar ao vivo se correr por algumas estradas do nosso interior. O Expresso Meio-Dia fica por aqui. Eu retorno amanhã, no começo no Conecta News e depois no Expresso e depois à noite nos debates, mas o dia da terça-feira ainda é longo. Uma boa tarde para você que vai aproveitar o resto do dia para trabalhar. Nos encontramos amanhã. Em novembro comemoramos o Dia do Trigo, mas nesta reportagem, além do trigo, vamos falar também de milho e soja, as principais culturas da agricultura aqui da nossa região. E para falar sobre o assunto, conversamos com João Carlos Reginato, o agrônomo da Emater aqui do município de Nova Prata. O trigo, e felizmente falando dessa cultura na sua data magna, a gente tem então ele como uma importância fundamental, porque ele é um dos pilares da alimentação da população, Seja ele transformado em pães ou massas, de qualquer forma, o trigo ele é extremamente importante na questão da fome no mundo, digamos assim. Nós temos também este ano alguma situação envolvendo a cultura como um todo, como a gente pode ver aqui, Nós temos lavouras excelentes esse ano, com produtividades ótimas, mas também pela primeira vez na história a gente tem lavouras em más condições, Que estão apresentando problemas de qualidade do trigo produzido, Inclusive algumas sendo destinadas até à alimentação animal. O município de Nova Prata, nós estamos iniciando então a colheita do trigo, algumas lavouras já foram colhidas e a gente tem visto uma
disparidade entre até algumas lavouras. Algumas ótimas, né, com um peso hectolítrico muito bom, superando a marca dos 84 pontos. Porém, algumas já, as plantadas mais na parte do tarde, que a gente chama, apresentando pH baixo, inclusive não dando nem condições de comercialização como trigo para farinha, e sim para alimentação animal. Quanto melhor a qualidade do trigo produzido, a gente tem um rendimento melhor de farinha, né? Então a gente depende do tamanho do grão especificamente para dizer quanto ele vai render em termos de produção de farinha por unidade de peso, vamos dizer assim, uma tonelada de trigo, quanta farinha produziria. Quanto melhor esse pH, ela se torna melhor em rendimento e também em qualidade. Porque hoje nós temos trigos destinados aí ao branqueamento, que a gente chama, que são trigos de excelente qualidade para a produção de farinhas nobres, né? E como temos o trigo normal, então, o tipo pão. Mas a qualidade do trigo ela é fundamental na qualidade da farinha final. Hoje nós temos assim, o trigo top, que a gente chama, ele está num valor de R$90 a saca, que é um preço histórico, que nunca atingido antes, né? E o trigo de segunda qualidade, vamos dizer assim, que seria o outro, ele está em 85. Isso interfere muito na questão final, porém nós temos um aspecto interessante, que num pãozinho, né, nós temos até no máximo 11% do custo do pão seria a farinha, né? Então isso atrapalha, realmente ele encarece o produto final, mas no caso do pão em si, o custo final ele é maior em função da mão de obra, transportes, essas coisas, do que da própria farinha. Olha, nós estamos até num dia que nem hoje, nublado, né, esperando a chuva, porque a situação hoje é a seguinte: lavouras de trigo como essas estão esperando para serem colhidas, então esta semana deverão ser colhidas, né? E as lavouras de milho que foram plantadas cedo estão na situação já um pouco grave, já demonstrando muita deficiência hídrica, né? A soja em nosso município, como a tradição do plantio é do final de outubro, início de novembro, ela não está praticamente nem plantada, poucas lavouras foram plantadas, principalmente onde nós tínhamos palha e eram áreas de plantio direto, mas estamos com praticamente toda a agricultura de Nova Prata, no termos de grão, parada, aguardando as chuvas que esperamos que ocorram esta semana. Nós tivemos esse ano, felizmente, recursos, né, oficiais do governo para plantio da safra, né? Praticamente todas as lavouras foram atendidas, né? E houve sim um crescimento na demanda, se notou por parte dos agricultores, até já em função da safra passada ter sido frustrada, né? Muitos produtores que não fizeram financiamento a safra passada se descapitalizaram em função de terem colhido bem menos do que o previsto, né? E também esse ano aumentou o número de pessoas que fizeram financiamento buscando adequar a sua lavoura ao seguro agrícola, né? Ou ao Proagro, no caso, para que tenha um pouco de cobertura e não venham a ter tanto problema de endividamento como tivemos na edição anterior da safra. A safra, a gente tem visto assim, este ano nós estamos em patamares de preço nunca antes atingidos, né? Nós estamos falando em milho aí para serem comprados a R$90 a saca, não é o preço pago ao produtor, mas é o preço que o produtor tem que pagar quando vai comprar. E estamos falando em soja R$169 a saca. Isso é histórico, né? Se vê com uma perspectiva excelente de rentabilidade, porém a nossa grande angústia é a questão do clima, né? E se realmente se confirmar o Laninha, que está previsto para ter o seu pico no final do ano, início do ano que vem, nós não termos esse produto a ser vendido a esse preço, né? Então nós estamos felizes pelos preços atingidos, porém extremamente apreensivos em função das condições climáticas da atual safra.